Oi, boa noite, tudo bom? A ideia da reunião era justamente a gente alinhar aqui quais são as ideias, quais são os propósitos, né, com relação ao uso do terreno e desenvolvimento do projeto. Eu queria ouvir de vocês, na verdade, saber o que vocês estão pensando, se as ideias que vocês estão tendo se vai coincidir com as ideias que a gente está propondo. Eu sei que a intenção de cada um é ter um espaço ali para poder usar no final de semana, construir ali alguma coisa para poder usufruir, né? Mas para a gente viabilizar isso aí, a gente vai ter que caminhar para um outro rumo. A gente vai precisar fazer um projeto com um cunho de hoteleiro, né, turístico para locação. E a gente vai ter que apresentar essa ideia, não só a ideia, mas apresentar realmente um empreendimento que ele seja voltado para locação. E aí, tendo o empreendimento construído ali, é claro, vocês são donos, vocês vão poder fazer uso no final de semana, mas a estrutura, tudo que for projetado tem que ser pensando em um empreendimento para locação, locação do final de semana. Para uso, para atendimento de uso turístico, né, no caso. Tem alguns itens com relação ao terreno que eu queria estar colocando em pauta aqui para a gente poder discutir. O primeiro desses itens é com relação à implantação dessas unidades no terreno. A ideia é fazer com que não haja muita intervenção de terraplanagem, de corte, cavar para fazer sapatas. Então, por isso, a gente vai usar um tipo de construção que tenha poucos pontos de contato com o terreno, que praticamente não haja necessidade de fazer terraplanagem, de cavar e fazer sapatas muito profundas. Então a sugestão que eu tenho é estar fazendo ou chalé de madeira, ou o domo geodésico, ou os boxes de vidro, que é uma das sugestões que eu gostaria de oferecer e de apresentar para vocês. Os itens que a gente precisa, na verdade, os requisitos que a gente precisa tá saneando e atendendo com relação aos técnicos do parque seria no sentido da água, né? De onde vai vir essa água, vai ser o quê? Cavado poço, vai ser abastecido de fora. Lembrando que quanto mais independente o projeto for, mais chance a gente tem de aprovar sem ter muita restrição. Então, com relação à água, com relação ao resíduo de esgoto, como isso vai ser tratado, como isso vai ser retirado, eu sempre levo em consideração que o quanto mais autônomo for essas unidades, ela tiver uma autonomia e não depender nem de concessionária, nem de tratamento de esgoto e água, a questão de energia também está usando os painéis. Quanto mais independente for essas estruturas, mais fácil a gente tem a questão de aprovação. Além disso, a proposta aí é que o empreendimento seja autossustentável e com padrões aí ecológicos, né? A ideia é essa, a ideia é propor realmente não só ficar na demagogia, não só ficar, não, porque uma das coisas que o Leonardo, que é um dos técnicos mais romântico que tem lá, ele é mais um dos técnicos mais enjoados lá com relação às questões ambientais, mais ideológico, eu diria. É justamente o impacto que esse empreendimento vai causar lá. O impacto com relação aos lençóis freáticos. Se a gente vê o mapa lá, a gente vai ver que passa alguns lençóis freáticos próximo do terreno, não dentro do terreno, mas bem próximo, coisa de 50 metros do terreno. Então, assim, quanto menor for a intervenção no terreno e quanto menor for a geração de resíduos, a geração de água, esgoto, esse tratamento dessa água e esgoto, quanto mais eficiente ele for, mais chance a gente tem do projeto evoluir e avançar. Então essas questões aí a gente tem que fazer um estudo de impacto de vizinhança no sentido de que esse empreendimento ali com os chalés para locação, o que isso vai impactar no trânsito, questão de ruído, de barulho, a questão de ter acesso de pessoas ali. Então tudo isso a gente vai ter que estar compondo dentro de um estudo de impacto de vizinhança, que é uma segunda etapa, né? Já vai vir na parte de projetos técnicos. Mas lembrando que a gente vai ter que ter essa preocupação.
Aí eu tenho um mapa aí que ele mostra o terreno lá de vocês e onde nós temos os lençóis ali. Se a gente for pensar ali para baixo um pouquinho do terreno de vocês, tem uma nascente ali, tem um lençol freático ali. Mais para cima ali também. Essa parte que está azul pontilhada são os lençóis subterrâneos. E a parte que está de azul normal são calhas de água já externa, né? Onde desce água de verdade, nascentes que desce água de verdade. Então por aí a gente já dá para ter uma noção de como o terreno é lá, quais são as restrições com relação aos recursos naturais ali. Então se for cavar poço, for fazer qualquer coisa nesse sentido aí, a gente pode esbarrar em alguma dessas questões. O outro detalhe que a gente tem que estar levando em consideração é quanto à área que vocês têm, o tamanho da área que vocês têm e como vai ser feito o uso desse terreno, dessa área que vocês têm. Lembrando que 20% pode haver intervenção. Vocês têm 2.700 metros quadrados, então, ou seja, 500 e alguma coisa aí vocês vão conseguir estar fazendo intervenção. Essa regra serve para toda a matrícula, né? O módulo ali, 20% do módulo pode haver intervenção. E aí o que vocês vão ter que fazer? Combinar com o restante do pessoal, cada um que tem uma área lá, proporcional à área que cada um possui, ele pode empreender em 20%. Isso aí é uma norma interna do parque, né, para aprovação, lembrando que tem que ser com cunho hoteleiro turístico. Não adianta pedir esses 20% para construir casa para passar o final de semana, não vai acontecer, não vai rolar. Na verdade, para toda a matrícula lá, a família lá dos proprietários, eles já extrapolaram o número de unidades de casa. Eles não conseguem mais aprovar nem para eles mais unidades de casa se for levar em consideração o módulo. Então a gente vai partir para esse conceito de empreendimento voltado para o turismo, né? Quando a gente for apresentar isso aí, a gente já vai apresentar com a logomarca. Eu pensei uma logomarca aqui, já pensando no empreendimento com os chalés, ou com os domos geodésicos, ou com os boxes de vidro, mas que sejam unidades autônomas, com reaproveitamento de água de chuva, iluminação de LED, a parte de elétrica com painéis solares, totalmente autônomo e independente. A gente não vai depender nem da EDP, que não aprovaria ligação de instalação lá, porque a matrícula já tem instalação elétrica, seria difícil. E na verdade, ao invés da gente passar a ser consumidor de energia da EDP, a gente vai passar a ser fornecedor, porque durante o período da semana que não tiver ninguém fazendo uso do chalé, esse excedente de energia pode ser vendido para a EDP. Então, ao invés de ser consumidor, seria um empreendimento fornecedor de energia. Juntando todos esses conceitos aí, todas essas ideias aí, a gente agora precisa definir qual modelo de construção que a gente vai fazer. Lembrando que o domo e alguns modelos de chalés, eles não entram como construção fixas, ela seria uma construção temporária, isso já facilita bastante, né? O domo é considerado um acampamento, um glamping, né? É como se fosse uma barraca de acampamento. Então ela não é uma construção fixa e oferece todo o conforto, é um tipo de construção diferente que conseguiria realmente fazer desse negócio aí um negócio lucrativo, né? A locação de um domo, uma diária de um domo pelo Brasil afora gira em média de R$ 1.500 a R$ 2.000, de R$ 1.500 a R$ 1.800. Se a gente pegar aí no Airbnb e procurar ali domo geodésico e vocês ligarem, vocês vão ver que o valor é esse aí. Então, o final de semana que vocês não estiverem usando o espaço pode ser realmente locado e realmente funcionar como um empreendimento para locação. Aí eu estou sugerindo alguns modelos, queria mostrar aí algumas ideias. Já peguei o terreno já fiz uma implantação usando os 540 metros quadrados que cada um tem para poder usar no terreno, né? Lembrando que é proporcional, né? Eu peguei o terreno, eu peguei a área de vocês somando os 3 lotes, deu 2.704 metros quadrados. Dá 540 e 80, dividindo em duas unidades de 180 metros quadrados e 26. Não ficou claro lá com relação ao parque se seria de implantação essa área de 180 metros,
de implantação ou de área construída considerando todos os pavimentos. Isso aí é uma dúvida que a gente tem que sanear lá com o Leonardo para poder eu entender direito, né? Que se for 180 metros por cada unidade é bastante, né? Uma casa com a base de 180 metros, 2 andares dá 360. Eu acho que não é essa a regra. Eu acho que é de área construída fazendo a somatória de todos os pavimentos. Então basicamente é isso aí que eu queria esclarecer com vocês. A gente precisa mesmo marcar uma reunião. Eu preciso avançar com essa ideia e apresentar aí os três modalidades de negócio para vocês. Beleza? Boa noite.